Fala CryptoCampers, eu espero que vocês estejam muito bem e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise do Bitcoin. O Bitcoin acabou de ter aí o halving, um evento tão esperado aí pelos Bitcoiners e investidores do mercado de cripto, e agora a gente tem um cenário macroeconômico um pouco pior. E a ideia aqui nesse vídeo é a gente discutir isso e tentar entender aí os próximos passos do que a gente vai fazer com o nosso portfólio. Bora lá? I get down. E antes da gente iniciar aqui o nosso conteúdo, eu não poderia deixar de fazer um pedido para vocês, tá? Por favor, não saia desse vídeo sem deixar aí o seu like se esse vídeo fizer sentido para você, se te ajudar de alguma forma, e também se inscreve no canal. Essa é uma forma da gente ficar conectados e eu poder sempre estar aí, o YouTube, por exemplo, notificando você todos os novos vídeos que a gente solta por aqui, e aí você vai conseguir acompanhar todas as nossas análises aqui, dicas e tutoriais que a gente vai soltar aqui nesse canal, tá? E se você ficar com alguma dúvida, é claro que a gente vai te ajudar. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, porque eu quero te ajudar, beleza? Pessoal, é o seguinte, a gente tem algumas coisas que estão acontecendo no mercado que realmente parecem estar mudando o rumo daquilo que todos os analistas, analistas de macroeconomia estavam prevendo, uma melhora no cenário macroeconômico. Parecia que estava impulsionando e ajudando ali a adesão das criptomoedas no curto prazo. Mas nós tivemos algumas mudanças, A gente teve aí a moeda virando, e é isso que a gente vai discutir aqui no dia de hoje, beleza? Então já vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês darem uma olhada naquilo que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá? Aqui eu vou puxar diretamente o gráfico do Bitcoin, porque recentemente aconteceu uma coisa bem interessante, e inclusive se você ainda não é inscrito aqui na comunidade de CryptoCampers, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, porque ali, praticamente todos os dias nós soltamos ali algumas análises importantes, tá? A última análise que nós soltamos aqui foi referente ao padrão gráfico que estava rolando lá no Bitcoin, lá na quarta-feira, quando estava todo mundo desesperado, antes ali do halving, no pré-halving, onde o Bitcoin poderia estar rompendo um triângulo simétrico, como nós conhecemos aí, que basicamente ele é uma acumulação, ali um afunilamento do preço, aonde quando há um rompimento para um dos lados desse triângulo simétrico, a gente tem uma explosão do preço, e quando ele estava rompendo para baixo ali, uma galera ficou desesperada, mas na verdade quando eu trouxe aqui para a galera, aqui na comunidade de CryptoCampers, na verdade a gente poderia estar vendo uma outra possibilidade aqui, além da reversão de tendência que eu já tinha falado aqui para o pessoal, que poderia sim estar acontecendo, tá? Mas que destaquei aqui, inclusive, que isso poderia ser menos provável, tá? E que, na verdade, a gente estava invalidando aquele padrão gráfico, de triângulo assimétrico, e, na verdade, a gente estava ali evoluindo para, na verdade, uma bandeira de continuação, que, para mim, é um sinal de que o padrão gráfico se tornou ainda mais assimétrico, ou seja, nós podemos ter uma alta muito em breve no preço, desde que a gente tenha a continuação, então, dessa bandeira, tá? Então, desde o dia que eu mencionei aqui para a galera, que foi no dia 17/4, até o momento atual, a gente já está com praticamente 11% aí de valorização e continuando, tá? E a ideia é que hoje, além de dar a possibilidade de você conseguir acessar todo esse conteúdo de forma gratuita, é também te instruir com relação àquilo que nós estamos fazendo. Então, foi aqui exatamente nesse ponto, que a gente estava falando lá na comunidade, aonde estava todo mundo desesperado, mas na verdade a gente estava marcando um fundo aqui local, A gente teve o preço subindo, depois a gente teve aqui, um padrãozinho que a gente chama de EQL, que é basicamente quando a gente tem fundos aqui na mesma direção, que na verdade
mostra pra gente que a gente tem o varejo ali comprando com muita força, né? Só que depois o que aconteceu? A gente teve um choke, que é basicamente uma mudança de característica do preço. A gente estava vindo sim numa tendência de baixa bem feia, inclusive, mas nesse exato momento aqui, quando a gente tem o choke, toda essa característica pode mudar. O que aconteceu? A gente estava vindo numa tendência de baixa, graficamente falando, e agora, nesse exato momento, a gente mudou essa característica no micromercado, tá? Eu tô aqui no gráfico de 1 hora, isso tudo pode mudar no macromercado. A gente, inclusive, poderia estar capturando aqui uma liquidez deixada atrás, né, num tempo gráfico maior. Mas agora a gente segue numa tendência aqui de alta, tá? Quando que esse cenário pode mudar? E sim, ele pode mudar, tá? Quando a gente romper esse fundo válido aqui marcado por essa linha horizontal vermelha, tá? Então, quando a gente tiver esse fundo rompido, se houver um fundo rompido, a gente vai ter sim uma mudança de característica ainda mais forte, tá? E aí a gente pode sim ver o preço indo abaixo dos 60 mil dólares. Bom, é unânime no mercado, né? A gente tem uma concordância de que o fundo histórico desse padrão que a gente está vivendo agora é 60 mil dólares, né? Apesar que a gente sabe que quando a gente tem fundos aqui na mesma direção, o que acontece na verdade é que a gente tem um acúmulo de liquidez, o que poderia ocasionar o quê? Uma busca pela varredura dessa liquidez. Isso é muito provável de acontecer, tá? Então pode ser que o preço sim busque em algum momento aqui essa região para liquidar essa galera aqui, para fazer a varredura aqui da galera que está acreditando, né, aqui na compra. Varreu isso daqui, o cenário de pânico vai aumentar um pouquinho, isso é super natural, e é aí que nasce a oportunidade, tá? Eu ficaria mais preocupado se a gente visse, por exemplo, né, o preço rompendo aqui regiões próximas dos 51.800 dólares, tá? Que seriam ali bases um pouco mais sólidas do preço. A gente ainda está nessa acumulação lateral aqui do preço e obviamente que o preço sim pode romper aqui essa região para buscar liquidez mais abaixo, para buscar order blocks ainda mais abaixo, tá? Então, assim, sinceramente, tudo pode acontecer. A gente teve essa mudança de característica aqui desse período, né, que a gente estava vivendo desde o dia 11 de abril, na semana passada, há 10 dias, caindo aqui o preço, né, que ocasionou um pouco de desespero na galera, fazendo até inclusive que lá no CoinMarketCap, né, que a gente tem ali o Fear and Greed, que é basicamente o índice, né, de medo e ganância, caindo até 55 pontos, o que já era esperado, né? Deu um dump de 75 para 55, então foi bastante expressivo ali o desespero da galera. Mas agora a gente teve essa mudança de característica. Então, o que pode acontecer aqui? Graficamente falando, a gente pode ter uma alta aqui, podendo buscar aqui essa região do topo. Seria interessante se a gente visse o preço romper aqui a região dos 72 mil dólares e 600, né? Se a gente tiver um rompimento dessa região, a gente faz um boss, né? Que é a continuação aqui dessa estrutura. E aí, o que a gente pode ver? O preço voltando aqui até 50% ou 78% desse movimento impulsivo e depois voltar a subir atingindo os nossos objetivos financeiros ali em 120, 140 mil dólares, quem sabe, tá? Mas enquanto isso não acontece, esse rompimento aqui para cima, a gente pode estar ainda suscetível a uma queda um pouco mais expressiva, buscando order blocks ainda mais baixos, tá? Que pode ser até 51.600. Algumas pessoas falam que o fundo é 60 mil dólares porque existe uma concordância de que a análise técnica é bastante respeitada, mas eu acredito muito que a análise técnica, na verdade, é do varejo, então pode sim haver um rompimento dessa região para busca de liquidez, tá? Porque aqui nessa região existem muita liquidez. Beleza? E, gente, o que tá deixando a galera desesperada, na verdade, não é a questão do preço estar caindo, tá? Ou estava caindo, né? Até o dia de hoje. Mas, na verdade, é
duas coisas, tá? E as duas coisas podem estar correlacionadas ou não. Basicamente, o que a gente tem é um conflito que pode ocasionar uma guerra mundial. Se houver uma escalada muito rápida e envolvimento dos Estados Unidos nessa guerra, com certeza a gente vai ter o envolvimento de bombas nucleares vindas possivelmente, quem sabe, de Rússia, China, que são ali países que já têm uma intenção de flipar os Estados Unidos com relação à economia mundial. Tá? Isso nos deixa muito atentos e não só nós que estamos aqui nesse canal do YouTube assistindo agora, mas todos os investidores do mundo, incluindo os grandes bancos, big techs e bilionários do mundo, tá? E isso significa que a gente pode ver uma migração massiva para produtos como por exemplo o ouro, né, commodities ali que são ali mais considerados reserva de valor, o que pode beneficiar o Bitcoin de alguma maneira no médio e longo prazo, tá? Então, basicamente o que a gente está vivendo hoje é a espreita de de uma possível guerra mundial, tá? E é por isso que o cenário macroeconômico começa a ficar um pouco mais conturbado do que quando a gente iniciou o nosso ano, né? Para quem achou aí que 2022, 2021 foi terrível, não tá, a gente ainda não tá safe aí de uma possível piora além do que ocasionou a pandemia, tá? Porque uma guerra em escala mundial pode provocar efeitos colaterais na economia e macroeconomia piores do que a pandemia, de forma prática, tá? E aí, uma outra coisa que atrapalha bastante, né, o cenário macroeconômico, inclusive, e pode estar ligado, né, uma coisa a outra aí de forma direta ou indireta, eu trago até essa charge aqui para vocês darem uma olhada e entender o que eu quero dizer de uma forma muito simples e didática, tá? Basicamente, desde 2022, a gente vê o Fed falando em corte de taxa de juros, a gente tem algum probleminha ali no meio do caminho, e então, basicamente, o que acontece é que a gente esperava muito pelo corte da taxa de juros ainda esse ano, e pelo visto, o que a gente está vendo é que, na verdade, a gente não vai ver esse corte de juros, tá? Inclusive, o monitor aqui, né, da taxa de juros, que hoje, inclusive, está em 5,50 pontos percentuais, a gente vê uma possível estabilização desses pontos, né? Inclusive, o monitor aqui diz para a gente que os investidores estão acreditando, na sua maior parte, na verdade, assim, na sua esmagadora parte de 96,8% de pessoas que acreditam realmente que a gente vai ter, né, a taxa de inflação mantida, né? Então pode ficar ali entre 5,25 e 5,50. E nós temos um problema. Quando a gente tem muita gente acreditando em uma coisa e aquilo vem, por exemplo, um cenário pior, né? A gente basicamente tem um número pior do que o esperado. E isso atrai pânico, tá? Se o número vier pior do que o esperado, do que 96,8% dos investidores esperam, isso vai ser catastrófico, tá? Então, a gente espera que não aconteça, mas se acontecer, pode esperar que a gente vai ter muita volatilidade no mercado, principalmente de queda, tá? Bom, em 12/6, né, que seria aí um próximo alvo no próximo mês, né, de junho, aí, se eu não me engano, a galera também está acreditando no 5,25 a 5,50. A gente vai variar pouco. Depois, no próximo mês, no mês 7, 5,25, 5,50 já está um pouco mais equilibrado com um corte na taxa de juros, tá? E no mês 9, provavelmente haveria ali um corte na taxa de juros. Só que essa novela a gente já está vendo há bastante tempo, né? Então não justifica a gente se basear apenas por isso daqui. O que importa mesmo é esse primeiro aqui, um dos 5, porque a galera tá muito otimista aqui que a taxa de juros vai ser mantida, o que pode
não acontecer, tá? Se viesse, por exemplo, um corte na taxa de juros, seria interessante, porque os mercados iriam reagir muito bem, porque os números vieram melhor do que o esperado, tá? O inverso é verdade, tá? Então, galera, nós estamos vivendo um cenário de incerteza ainda. Algumas coisas que nós esperávamos que ia acontecer, e quando eu falo esperávamos, todos os investidores esperavam isso, que era corte da taxa de juros, por exemplo, já não é tão realidade assim nesse curto prazo, o que deixa o mercado muito ansioso. O mercado ansioso, ele antecipa as coisas. Então, essa queda que a gente está vendo no mercado de cripto e a queda um pouco mais abaixo, ali em torno dos 51 mil dólares, pode antecipar, pode precificar toda essa questão da taxa de juros, tá? E inclusive a guerra também. Então, o que eu vou fazer com o meu portfólio a partir de agora? E não é uma indicação de investimento, mas você pode seguir caso você ache interessante, tá? A gente vem vendo uma situação de que há altcoins que podem performar melhor que o Bitcoin. Só que, sendo bem sincero, quem apostou nessa tese até o momento tá pior do que a valorização do Bitcoin. Se você for pegar desde setembro, se eu não me engano, do ano passado até agora, o Bitcoin já performou 18,5 ao mês. Isso significa que o Bitcoin performou melhor do que 80% das outras altcoins, tá? Então, até agora não valeu a pena você ter mais altcoins do que o próprio Bitcoin. Esse efeito se deve pela adoção em massa do ETF de Bitcoin, que foi aprovado ali, inclusive um dos maiores produtos ali pela BlackRock, né? Então, o que acontece? Num cenário de muita incerteza assim, as altcoins podem sofrer muito mais, tá? Então, eu estou reconsiderando a rotação da minha carteira de volta para o Bitcoin, já que a gente ainda tem algum lucro em algumas altcoins, tá? Então, se eu fosse você, começaria a analisar criptos que realmente não fazem tanto sentido, como meme coins ou narrativas que ainda estão muito incipientes, né? São ali coisas muito novas, porque realmente essas narrativas elas vão ir a zero caso a gente tenha um cenário de guerra, tá? E claro, isso tudo avaliando um cenário de guerra. Se a gente não tiver guerra e tudo ocorrer bem, com certeza eu vou me arrepender de fazer a rotação de volta para o Bitcoin e Ethereum ali, por exemplo, e outras criptomoedas que são mais consolidadas. Mas se eu estiver certo e a guerra realmente escalar, quem tiver altcoin na carteira vai chorar, tá? Vai segurar esses ativos por muito mais tempo, e não é isso que eu quero no momento, tá? Eu quero ali ter um pouco mais de segurança num cenário de incerteza, beleza? E não escutem aquela galera que fala que não vai influenciar ali no preço do ativo, coisas nesse sentido, porque sim, vai. Inclusive uma frase de Warren Buffett diz o seguinte: nunca brigue contra a América. Se a América estiver ruim ou se a América estiver apontando para um lado, é melhor você seguir essa direção, porque realmente, provavelmente, vai acontecer aquilo ali ou um cenário muito parecido. Beleza? Pessoal, é isso aí no vídeo de hoje. Eu não podia deixar também de pedir para você que ficou até agora aqui comigo no canal a se inscrever lá na nossa comunidade chamada CryptoCampers, que é uma comunidade 100% gratuita. O link está na descrição. Lá eu dou análises, mando algumas calls para vocês, alguns alfas ali, algumas criptomoedas que eu tô de olho, e também ali quase que diariamente eu solto algumas análises ali que iguais a essa, né, que eu publico aqui pelo menos uma vez por semana no canal do YouTube. Lá praticamente diariamente eu tenho algumas análises escritas ali para a turma, além de ter também o Free Talk, que é onde você bate papo, troca ideia e tira suas dúvidas de maneira ali ao vivo, real time com a galera, beleza? Também não deixa de se inscrever nesse canal, ativar o sininho aí também para receber as notificações, né? Deixar o seu like e também deixar suas dúvidas nos comentários, beleza? Tamo junto aí e até a próxima. I get down.